Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao Seminário Educação para a Vida. Eu sou a Vera Ditura, coordenadora pedagógica da Moderna, e essa é uma oportunidade para refletirmos juntos sobre os desafios emergentes da alfabetização. Nossos encontros buscam abrir espaços para temas fundamentais e apoiar gestores e professores da rede pública no mapeamento das aprendizagens, na gestão de déficits decorrentes da pandemia e no desenvolvimento da leitura do mundo desde a infância. Conosco, fazendo a tradução da nossa palestra em Libras, o intérprete Juliano Prates. Olá, Juliano, obrigada pelo seu trabalho. E antes de começar, eu tenho alguns recadinhos importantes aqui. A gente tem um presente super especial para os participantes do seminário. É um e-book Educação em Movimento. Vocês podem fotografar o QR Code que vai aparecer aqui na tela para baixar o e-book. O meu já está aqui no computador e eu estou adorando o livro. Agora a gente está pronto para começar. O Seminário Educação para a Vida foi pensado para demonstrar como a alfabetização integral é viva e significativa em todas as áreas do conhecimento. Dentro do Pilar Criança 360, essa palestra traz o tema Formação Integral, da letra cursiva à construção da identidade, com a participação da convidada Mara Banzani. Oi, Vera, boa Olá, tarde. Mara, boa Que bom tarde. estar com vocês nesse dia tão especial para a gente, né? Para falar de tema tão importante que é educação para a vida, né? Eu estou muito Com feliz certeza. de estar com vocês nessa tarde tão especial. E pronta aqui para a gente conversar e debater a nossa live de hoje. Ah, que bacana, Mara. A gente também está muito feliz com você aqui. E, pessoal, atualmente a Mara é professora da Rede Estadual de São Paulo e da Rede Municipal de Salto de Pirapora. Em 2006, ela teve 2 projetos de educação ambiental publicados por aquela ONG WWF, com o livro Muda o Mundo, Raimundo. Em 2014, ela recebeu o Prêmio Educador Nota 10 na área de alfabetização com o projeto Escrevendo com Lenga-Lenga. E ela também é colunista do blog Redes, da Moderna. Isso mesmo. Então, vocês estão vendo que aqui a Mara não é fraca não, né? E para iniciar, eu vou fazer já uma pergunta, né? Vamos lá. Então, assim, muitos pais acham que o filho está completamente alfabetizado quando ele começa a usar a letra cursiva, a popular letra de mão. Uhum. E ainda existe uma preocupação exacerbada, né, para que a criança tenha uma letra bonita, redondinha. Você considera que isso é benéfico para o processo de alfabetização? Olha, uma boa pergunta, uma pergunta bem polêmica que está sempre nas rodas de conversa sobre alfabetização, não só aqui no Brasil, mas no mundo também, apesar de alguns países já terem tomado rumos diferentes do que a gente vem fazendo. A nossa BNCC traz a questão de se aprender, as diferentes formatos das nossas as letras, né? Da cursiva, da letra de imprensa maiúscula, que são as melhores para a alfabetização, para o entendimento da criança, para a construção da escrita. Mas eu penso que esse não é o ponto mais importante na nossa alfabetização. Mas é uma pergunta que traz, ela puxa um fio importante, vamos dizer assim. E não é só para os pais, interessante que isso é uma preocupação das famílias, e é verdade, essa é a ideia de quem está com filhos em idade de alfabetização. Enquanto não começa a letra cursiva na escola, não está lendo, escrevendo com a letra cursiva, com a letra de mão, como disse a Vera, não está alfabetizado. Não, já teve alguma falha, a escola não ensinou, tem que ensinar. Bom, e tem professores também que ficam focados nisso, né? O nosso ponto na alfabetização não é a letra, né? O nosso ponto da alfabetização ele é muito maior quando a gente pensa numa educação integral, numa educação que pensa esse sujeito, esse ser, essa criança, de uma maneira mais global, com todos os aspectos que ela carrega nessa construção do eu dela, do eu,
do entendimento que ela faz de mundo, da leitura que ela faz, e esses caminhos todos perpassam pela alfabetização. Ah, mas, Mara, se perpassa pela alfabetização, a gente tem que falar da letra. A letra é o segundo momento. O primeiro momento é desenvolver essa criança. Tá? Desenvolver essa criança nesses aspectos que eu vou abordar hoje na nossa live, entendendo que a questão da letra cursiva não é o ponto mais importante, que ele entra depois, no processo de alfabetização, que para a alfabetização inicial, a melhor forma que já estudada cientificamente, vista como a melhor graficamente para se entender a separação das letras, a formação da sílaba, o entendimento dos fonemas, dos grafemas, é a letra de forma maiúscula. 35 anos de alfabetização. Já trabalhei, sim, começando com a letra cursiva, porque, imagina, 35 anos atrás, a gente tinha essa preocupação de, exatamente dessa forma, no século passado, de se escrever, aprender a alfabetização a partir da letra cursiva. Era um tormento para as crianças, porque o entendimento dela, da junção, por exemplo, a sílaba ba, vamos escrever lá a bailarina da Cecília Meirelles. Para escrever essa bailarina, tinha uma complicação tão grande, porque a gente perdia muito tempo por questões de codificação, questões mecânicas, que é o que traz essa letra, entendeu? É um processo mecânico de aprender o formato, de como é. Não é que ele não é importante, faz parte desse pacote de alfabetização, mas ele não é o principal dessa alfabetização quando a gente pensa ela de uma maneira mais completa, pensando em alfabetização e letramento, por exemplo. E vamos pensar, não que, volto a falar, não que não seja importante, que não tem que ser trabalhado, está prevista lá, está como uma das aprendizagens lá, uma das habilidades na BNCC, está previsto a gente aprender os 4 formatos, mas não é ele o principal. E para alfabetizar, é melhor a gente começar com a letra bastão, com a letra maiúscula de imprensa, porque para o entendimento da criança fica muito mais fácil. Por experiência própria, como eu disse, 35 anos alfabetizando, as turmas que começaram com a letra bastão se desenvolveram melhor. A letra cursiva tem uma questão da personalidade também. O escrever cursivamente também está meio implicado nesse pacote do nosso eu, né? Mas vamos pensar no nosso dia a dia, quando a gente pensa nas práticas de linguagem, da leitura escrita. Vamos pensar comigo, queridos professores, pais, quem está acompanhando a nossa live de hoje. Vamos pensar comigo aqui. Você vai ao mercado, vamos pensar nesse mundo letrado que nos envolve e que as crianças têm acesso antes mesmo de entrar na escola. Então, vamos pensar lá. Ele vai no mercado fazer as compras, está tudo escrito com letra de imprensa, maiúscula, na maioria das vezes, ou minúscula, mas está lá. Até os cartazes de promoções está escrito com letra maiúscula de imprensa. Tá? Você vai no banco, está também, os extratos todos saem com letras de imprensa maiúscula. Né? É raro a gente ver a situação de cursiva no nosso dia a dia, quando a gente faz uso da língua escrita, quando a gente pega para escrever. Por exemplo, a gente usa mais para convites de casamento, aquelas letras rebuscadas, super bonitas, interessantes, que a gente gosta de escrever, mas ela não é o ponto importante mais importante para a alfabetização. Ele é uma questão mais mecânica, que pode ser aprendida, pensando na alfabetização como processo, como ciclo maior, não precisa nem ser no primeiro ano, mas é importante que eles aprendam a identificar, a saber quais são essas letras para leitura. Agora, fazer uso dela, a gente um tormento aqueles cadernos de caligrafia, né? Que ainda muita gente faz uso, mas aprender a escrever no seu dia a dia mesmo, né? Escrever o nome dos colegas, escrever em situações na sala de aula que façam sentido a gente fazer uso da escrita e que a gente exercite, então, exercite essa língua, essa escrita cursiva. Tá? Esse é um ponto importante para a gente entender. Em alguns países, está sendo até, não vou nem dizer abolida, porque essas coisas vêm e vão, né? Chega até a ter um certo modismo nisso, mas na alfabetização é importante saberem as 4 formas de escrita da linguagem, outras todas. Hoje a gente está falando de
textos multimodais, e que, de repente, não são só as escritas que são levadas em conta, são todos os formatos, as imagens, os sons, os movimentos. Então, olha como ampliou todo esse arcabouço de escrita, de entendimento da escrita, de fazer uso da escrita. Então, não é somente a letra cursiva que vai nos pautar para isso. Ah, mas e aí, o que eu faço com os pais? Você não é que você não possa trabalhar essas letras, mas paralelamente, ou quando as crianças já estão alfabéticas, você vai introduzindo, ou vai tudo junto. Agora, para aprender a ler e escrever, eu, como experiência própria, pelos estudos que eu já fiz, aplicando a base teórica em sala de aula, na prática, o que eu percebo realmente é que a letra de imprensa maiúscula é a melhor, realmente, faz todo sentido para as crianças. E, como eu disse, o mundo todo está escrevendo com letras manuscritas, não, letras de forma, em todas as nossas situações. Então, a gente tem que focar realmente, mesmo sendo uma pergunta tão importante, uma cobrança que os pais fazem, eu acho que a gente tem que ter um diálogo muito aberto com a família. Família tem que ser os nossos parceiros. Quando a gente fala de educação para a vida, a gente está falando de formação dessas crianças e da responsabilidade que nós, como educadores, temos nesse combinado, nessa parceria com as famílias. Então, se as famílias querem saber e faz sentido para elas que as crianças aprendam, você pode conversar e explicar, mas o que manda? O que manda é o nosso currículo, o que manda são as habilidades que têm que ser desenvolvidas, esse entendimento da criança como global, que nos orienta, que nos manda, que nos orienta, não é a vontade do que eu acho que é melhor, nem do que a família acha que é melhor. Mas isso não quer dizer que não possa abrir esse diálogo franco e importante. E, logicamente, vai ter que aprender. Vai ter que aprender. Está nesse pacote aí, do ciclo de alfabetização, desse processo todo até chegar à base alfabética. Se os seus alunos, se os seus estudantes aí já têm condições, já dominaram, vá em frente. Isso também tem uma questão muito da gente, de personalização de cada turma, do entendimento de que a sua turma é capaz de fazer. Eu sempre gostei de usar a letra. Gostei, e por causa dos estudos, porque eu acho que faz todo sentido, e porque eu provei até agora que é o melhor para os meus alunos se alfabetizarem. Mas a transição, quando faz a transição da letra de bastão para a letra cursiva, é um sofrimento para as crianças. É muito difícil. Então, é bom você ir trabalhando paralelamente. Então, você pode começar lá o cabeçalho da escola, o nome dos colegas, pode ir gradualmente. Você pode ir ensinando os formatos da letra quando você achar que é necessário, que as crianças já estão dominando, já têm uma boa base de leitura e escrita. Aí sim, tá bom? Eu acho que faz todo sentido aí, para os pais entenderem e para os professores também. E não ficar atormentando as crianças com cadernos de caligrafia infindáveis. Que é, que aprende-se sim, mas eu volto a falar, mais uma prova de que é um movimento mecânico, né? Que faz parte daquela coisa da decodificação e codificação. Agora, tem um ponto que eu não toquei, que é importante saber: as avaliações externas das escolas, desde influência leitora, as provas, as avaliações que vêm para a escola de fora, que não é, ou mesmo da própria rede, tem muito de trabalhar a leitura, do entendimento e identificação das palavras escritas de letra cursiva. Então, quem avalia isso é a rede, quem avalia isso é a escola, quem avalia isso é um conjunto de gente, de profissionais. Não é o professor só falar, aí eu vou fazer assim, a outra sala não vai fazer assim. Tem que ter um combinado, e um combinado tem que ter intencionalidade na aprendizagem, né? É isso. Como eu falo, não, mas é importante, né, Vera, saber disso. Não, com certeza. E com essa sua fala, eu lembrei de uma outra preocupação muito grande dos pais, que eu até passei com meu irmão, que meu sobrinho deixou um recado em cima da mesa: pai, não esquece de deixar a minha mesada. Só que o mesada ele pôs com Z, não pôs com S. Meu irmão ficou uma fera, falou: como? O moleque está alfabetizado e não sabe escrever. Ele estava no segundo, terceiro ano. E como que a gente
lida com os erros, né? Porque Sim. o pai não entende que isso faz parte de todo o processo da educação, da É. alfabetização, esse erro. Sim. Na verdade, a gente nem considera um erro, porque ele está no processo, é um erro construtivo, vamos dizer assim, porque ele está no processo de alfabetização. A nossa Base Nacional Comum e Curricular, a nossa BNCC, ela traz a alfabetização como um ciclo que vai primeiro e segundo ano para se alfabetizar. A questão ortográfica, a questão de entendimento da gramática, vai mais para o terceiro ano, mas isso não quer dizer que você vai ter que esperar chegar ao terceiro ano para trabalhar isso. Isso são as irregularidades da língua que você tem que trabalhar em sala, né? Mas como é que a gente trabalha isso? Na minha época, a gente ficava lá fazendo listas quando eu era criança, né? Listas de palavras, S com som de Z. Que loucura, né? Quando a gente está alfabetizando, as crianças perguntam muito isso, mas por que eu vou colocar Z? Por que eu não coloco Z aqui? Por que eu não posso colocar se ele está falando que é Z? Porque se ele está na relação do fonema-grafema, ele está naquele entendimento lá no silábico com valor sonoro, que ele já compreende a relação da fala com a escrita, ele está falando Z, ele está lá silábico com valor, ele vai escrever mesada, ele vai botar lá o E, o Z e o A, por exemplo, se eu fosse ditar essa palavra, para a criança que está lá no início da alfabetização, por exemplo. Aí ele quer entender por quê. Eu falo com eles, olha, esse é o S, mas na língua portuguesa, como ela tem palavras que vêm de diferentes lugares do mundo, eu sempre explico bem para as crianças, bem claramente mesmo. E aí eu vou contando para eles que tem muitas coisas que vêm de outras línguas, que a origem da palavra vem daquela situação, e eu vou contando para eles de onde vem isso. E aí eu não fico trabalhando a palavra solta, porque isso não é bom. A gente tem que trabalhar, como a BNCC traz, a questão do texto. A gente vem da parte maior do texto, da riqueza dos textos, para trabalhar essas questões. E aí eu vou trabalhar com eles, mesmo de segundo ano. Não precisa corrigir. Primeiro ano precisa corrigir, ele está ainda em processo. Não, precisa corrigir, mas não é esse corrigir, é fazer uma intervenção. É falar com aquele aluno, vamos ver outras palavras, fazer aquele levantamento de outras palavras que ele conheça ou que o professor traga, que está dentro desse mesmo campo para explicar essa regularidade. Para fazer isso, o professor tem que saber, tem que entender. Então, ele tem que saber da onde vem isso. Por que os nomes terminam M ou N no final, por exemplo, nomes de pessoas? Geralmente são nomes de origem estrangeira, internacionais, estrangeiros, que tem o N no final. O restante é com letra M. O que a gente faz quando tem isso? Quando as crianças vêm já com outras palavras e questionando. Então, se você não souber as regularidades, se você não souber explicar a questão gramatical também, ortográfica, gramatical, você vai deixar a desejar, porque você tem que entender e explicar para a criança isso. Agora, não tem exercício mais. Faz um X lá no que está errado e copia 10 vezes essa palavra. Isso não faz nenhum sentido. Faz sentido você pegar outra coisa que também que é um massacre, você pegar um poema maravilhoso que é para você de entretenimento, para você se encantar, para você mergulhar naquela poesia que o poema traz, e você vai aproveitar ele para trabalhar a gramática, a ortografia. Eu não estou dizendo que não possa fazer uso de um texto para isso, mas pega as histórias, pega o que as crianças já trazem de repertório para fazer esse trabalho. Então, vamos escrever. Quando ele vai, aproveita essa intencionalidade, você aproveita as áreas de interesse e para colocar essas palavras todas que dão essas confusões, antes de P, de B, M ou N, antes de P e B, o que vai, o que eu coloco, dois R's, um R, isso tudo a gente trabalha em situações textuais, do texto para as palavras. Vai estudar, é uma coisa bem gostosa que as crianças adoram, é a gente trabalhar também a origem das palavras, etimologia. Eles ficam tão assim encantados, falam, nossa, eu falo isso, vem da onde? Né? Coração, vem da onde a palavra coração, né? E outras palavras que fazem sentido para as crianças, mas é dentro de um contexto maior. Então, não vou pegar palavras esparsas, soltas. Mas apareceu a palavra mesada. Se é a palavra mesada, eu vou trabalhar.
O que é mesada? Já começa daí. Mesada é uma mesa grande, é um dinheiro que se ganha por mês, por uma recompensa, por alguma coisa. Tem que trabalhar, tem que usar dicionário, que é tão gostoso de trabalhar. Tantos dicionários maravilhosos, né? Tantos materiais incríveis. A própria Moderna tem tanta coisa boa de produção de texto, de textos que fazem sentido para a gente usar nas nossas salas de aula. Então, tem que ser rico. A gente não pode transformar uma dúvida dessa forma, uma dúvida dessa para trabalhar uma palavra solta que não faz sentido para a criança. Então, estude com os teus colegas, com os professores, cobre carinhosamente dos seus, uma maneira de falar cobre, né? Peça ajuda, peça formação nesse sentido. Eu acho que o professor tem muita dificuldade de trabalhar as questões linguísticas em sala de aula, né? Que bom se todos nós pudéssemos ser formados na língua portuguesa, na área da língua portuguesa, e todo professor passasse um ano como alfabetizador. Eu acho, e a educação infantil também, acho que um ano na educação infantil, um ano como alfabetizador, e estudar o português, a nossa língua portuguesa, eu acho que ia ser bem rico para a gente transformar as nossas aulas. Mas volto a falar, nós estamos tratando de 2 temas ainda fragmentados, dentro desse contexto maior que é essa educação para a vida, dessa autonomia que a gente tem que dar para as crianças. E essa autonomia, sim, é fazer bom uso da língua, fazer se comunicar, mas fazer uso no nosso dia a dia, nesse mundo letrado que exige tanto da gente, né? Fazer um bom uso da leitura, da escrita, da oralidade que está tão longe da escola. Por onde começa a nossa alfabetização? Por onde começa esse desenvolvimento para chegar a estar alfabetizado? Começa na oralidade. Começa com as nossas primeiras palavras, começa com as nossas interações com os nossos familiares, ou com quem está com a gente naquele momento inicial, naqueles 2 primeiros anos, e até a educação infantil, até chegar à escola, né? Até chegar à educação infantil. Então, vem da oralidade. Quando a gente vai pensar a nossa alfabetização, nessa educação para a vida, a gente tem que entender que não são só as práticas escritas, tá? Olha só o que a gente faz. A gente fala de um ser humano global, de uma educação integral, aí a gente foca em 2 pontos, os 2 importantes, eu achei ótimo a gente já começar com esses 2. A questão da letra cursiva e a questão dos erros ortográficos, né, na alfabetização. Gente, sim, são 2 coisas que fazem parte de um pacote, mas são coisas fragmentadas. Então, o que eu tenho que pensar? Nessa autonomia toda, eu tenho que pensar na oralidade, na escrita, na leitura, no entendimento da base alfabética. Então, olha só quanta coisa que a gente tem que está dentro desse pacote. Lógico que tem esses raiozinhos saindo aí para pensar isso tudo dentro desse pacote, mas eles não são os pontos mais importantes. Focar no que é importante para nós. Focar nessa alfabetização que alfabetiza para a vida. Para quê? Que a gente aprende a ler e escrever. Se você perguntar para as crianças, eles vão falar, porque eu aprendo a ler e escrever porque eu quero mostrar para minha mãe que eu sei. É porque eu quero escrever uma cartinha para minha mãe. É porque eu quero escrever para o Papai Noel, porque eu quero para a escola que eu aprendo a ler e escrever. É para a vida. Essa autonomia, esse crescimento todo, esse processo de aprendizagem, vem de um algo bem maior. É pensar naquelas... Eu adoro os direitos de aprendizagem da educação infantil, porque eles têm tudo a ver, né? Poder se expressar, poder se conhecer, poder brincar. O lúdico, a oralidade, está tão distante da escola, tão distante das práticas de alfabetização. E a gente tem que incluir isso tudo se a gente está pensando num ser humano, nessa formação desse ser, desse sujeito, que vai ser protagonista da sua história, que vai escrever sua história no sentido mais amplo da palavra, e que vai ser um cidadão que, como diz meu amigo Geis, que presta no mundo porque ele vai fazer bom uso das ferramentas que a alfabetização traz para ele, né? Então, não basta... Sim, tem que escrever ortograficamente, corretamente, e o professor tem que, sim, fazer essa correção, mas a correção não da palavra, a correção na intervenção. As boas perguntas que eu faço para ele, que levem a entender de onde vem isso. Às vezes é até difícil, né, fazer essas intervenções, mas são necessárias e pontuais e importantes. É com elas que as crianças vão construindo esse raciocínio. E aí, mas, Mara, como é que se consolida isso que ele vai fazer uso
de escrever corretamente as palavras e os textos? Escrevendo, exatamente. Escrevendo o quê? Para mim, eu gosto de falar isso, adoro. Tudo é motivo para ler e escrever na alfabetização. Tudo é motivo para ler e escrever. Então, todos os temas são importantes. A gente está falando tanto, por exemplo, a gente viu aí nesses dias maravilhosos de lives tão incríveis, falando de uma educação antirracista, falando de inclusão, falando da linguagem toda para as crianças, mas como é que eu faço isso se eu não crio situações de aprendizagem que levem em conta o que é mais importante, que são as interações? Interações entre as crianças, entre a professora e as crianças, entre objeto de conhecimento, onde não tem diálogo. Como é que eu ensino, como é que eu levo a inclusão num país que é homofóbico? Infelizmente, a realidade brasileira está triste, mas nós temos muitos a homofobia está presente, racismo está presente, é inegável, e essa luta, e essa questão dessa luta de todos nós. Então, eu tenho que educar na escola. Aonde que eu começo? Eu já tinha que ter começado em casa, mas você chegou para a escola, na educação infantil. Entrou lá, já desde da creche, é roda de conversa, é roda de leitura, é brincadeira, é o lúdico para ensinar temas tão importantes, mas também para se divertir, para se desenvolver, para poder falar, para dialogar. É assim, com interação. A identidade, olha só o nome da nossa palestra hoje, ó, formação integral, da letra cursiva à construção da identidade. Como é que se constrói essa identidade? A partir do diálogo. Então, o nosso pacote, esse pacote que eu venho falando o tempo todo aí, dessa educação integral, tem que pensar esses fatores todos. Como é que eu desenvolvo, como é que eu contribuo para o desenvolvimento dessa criança se eu não abro, a escola não abre? A escola, a aula, os nossos momentos. Não está previsto diálogo, não está previsto... mas a gente está acolhendo. Gente, acolhimento, fala, escuta, tem que ser uma tarefa, uma ação da escola permanente. Não é para quando voltar da pandemia. Não é para os momentos difíceis que nós estamos passando. É para a vida. É para a vida. É assim que se educa. Quando eu educo para o respeito, para ouvir a todos, eu dou voz e participação para todos, independente da raça. Quando eu coloco a minoria ou a maioria que está sofrendo, de alguma forma, para o centro do debate, quando eu trago eles para também trazerem suas histórias e dar a importância e falar, vocês importam para nós, de toda forma, eu educo essas crianças que vão crescer, que estão crescendo e estão fazendo esse mundo que a gente vive. Tá? Bom, é isso. Vamos pensar nessa educação mais de maneira integral. Mas deu para ver, né, Vera? Não dá para ser uma coisa fragmentada, à parte, pegar aquela palavra e fazer aqueles exercícios de copia 20 vezes a palavra errada. Não. A página inteira do caderno, exatamente. Né? Então, e falando nisso, né, assim, de educação para a vida, começando do cursivo, chegando na educação para a vida, a gente pensa nessa tecnologia que a gente foi obrigada a usar agora, né, durante a pandemia. E veio uma pergunta bem bacana da Valdirene dos Santos e Santos, da Bahia. Ela fala, qual que é a melhor metodologia para ser usada no ensino online? Imagina alfabetizar online. Sim. Olha, essa pergunta, agora no online, ela está aí forte novamente, porque ainda tem muitas redes que não voltaram ainda totalmente, né? Eu estou em 2 redes já 100% presencial, mas tem redes que estão fazendo o remoto e tem redes que já estão trabalhando o ensino híbrido, que é a questão mais ampla, que a gente ainda está engatinhando, está aprendendo a fazer, e que envolve também esse ensino online. A melhor metodologia em sala de aula é aquela que você sabe fazer melhor. Essa questão dos métodos, de qual o melhor método, já foi debatido. Os Estados Unidos teve grandes guerras disso, dos teóricos todos. Aqui no Brasil, a Magda Soares escreveu tão bem sobre a questão dos métodos, tem um livro maravilhoso sobre isso, né? Falando sobre a questão da alfabetização. Qual o melhor método? O melhor método é o que você sabe fazer de melhor, mas que você busca o conhecimento. Então, se eu estou ensinando os meus alunos, a minha linha é uma linha, não é uma metodologia, mas é uma linha socioconstrutivista. É a linha que eu mais me adaptei,
Mas veja bem agora, olha a pandemia. A pandemia trouxe uma situação que eu tenho que fazer parceria com as famílias. Como é que essas famílias foram alfabetizadas? Foram alfabetizadas com as cartilhas, com as famílias silábicas. Quem são meus parceiros hoje? Qual é o entendimento que eles têm? O entendimento que eles têm são esse formato de escrita, de processo de aquisição da escrita, mas é quase um código. Mas é isso que eles entendem. Então, é isso que eu vou ter que usar. Agora, em sala de aula, se eu estou com os alunos online, a melhor forma, qual a melhor metodologia? Aquela que traz a participação com interatividade. Você pode usar um método maravilhoso, sensacional, ou usar uma metodologia, um recurso tecnológico para fazer a mesmice que você sempre fez e não deu resultado, por exemplo. Então, imagina eu no início da carreira, eu alfabetizava com parlenda, só com parlenda. Você acredita? Era parlendas e listas o tempo todo. Gente, as crianças se alfabetizaram, mas não bastava. Olha só, tinha que ter uma amplitude que a gente tem. Volto a falar, a gente tem grandes escritores, temos grandes obras, temos textos maravilhosos. A gente tem que trazer esse mundo letrado para dentro da sala de aula. Então, a melhor metodologia é que traz a realidade da vida, uma educação que faz educação para a vida, uma educação que faz sentido, que traz colaboração, que a gente constrói junto. Por exemplo, eu uso a Jamboard da Google, que é uma lousa interativa gratuita. Eu coloco as atividades lá, mas são atividades que as crianças podem escrever usando o celular no dedo ali. Mas eu mando perguntinhas, mando poemas, mando vídeos, mando coisas interessantes para ter uma interação a partir daquilo. Então, é um start. Eu coloco um start que abre, coloco uma pergunta disparadora, coloco uma ideia para todo mundo responder com a sua participação. Mara, mas isso é metodologia? É quase uma mescla, mas é que ela segue alguns pressupostos que são esses. Trazer o assunto real, a gente tem que trazer a realidade, a gente tem uma mania de escolarizar a vida, sabe? De colocar situações que não acontecem no dia a dia. Ninguém fica fazendo lista com a letra B aí, eu volto a falar, falo sempre isso. Ninguém faz lista com a letra B. A gente faz lista de compra, a gente faz lista dos amigos para festa, a gente faz uma lista de organização de tarefas que a gente vai fazer, todo mundo faz. Do diretor, do grande CEO de alguma empresa, até as crianças que estão entrando na escola fazem das suas tarefas. Isso faz sentido. Então, são esses temas, essa a realidade deles para dentro dessa sala. Trouxe, pronto. Agora eu vou usar a metodologia que faz sentido no sentido do acesso. Tem acesso? Todo mundo tem acesso? Bom, se não tem acesso, fica complicado. Ou alguém tem, alguém não tem. Pego essa metodologia, esse recurso, ou essa forma de ensinar que eu estou dizendo agora como metodologia, e isso é passivo, todo mundo só assiste. Então, eu passo lá 10 vídeos incríveis, lindos, maravilhosos, conteúdos maravilhosos, filosofia para criança, tem coisas incríveis hoje em dia que a gente tem acesso. Mas, passivamente, a gente só assiste e fala o que gostou. Isso não é interatividade, isso não é colaboração. Então, a melhor metodologia é aquela que você estudou. Se você não sabe, você tem que ir atrás, tem que estudar, primeiro. O professor tem que estudar sempre. Mas eu quero o acesso e as condições que eu tenho. Eu estou com os pais, com os pais em casa, agora eu não estou mais. Enquanto eu estava, eu tinha que dar o suporte para eles, que eles só falam comigo da família silábica. Quando eu falo para ele que a criança está no silábico com valor sonoro, que ele escreveu naquele formato, que o entendimento dele, ele não entende. Para ele escreveu lá bola e não colocou o O, ou colocou o O e o Lá, ele escreveu aqui, está faltando, não sabe o Lalelilolu, não sabe o Babebi Bobu. Então, para os pais, eu explico de uma outra maneira, para as crianças, eu mando perguntinhas. Olha que loucura, Vera. Eu mando as perguntas que os pais podem fazer. Então, não preciso explicar exatamente uma metodologia que os pais não entendem. Então, eu uso uma metodologia que eu tive que adaptar. Não é a forma que eu trabalho. Agora, se eu, professora, domino várias metodologias, eu consigo fazer atendimento a todos. Tem uma linha agora, teórica, dizendo, eu não vou lembrar agora o nome, mas dizendo que esse ensino mais tradicional,
mais codificado, para aqueles alunos que têm mais dificuldade, apresentam alguma dificuldade de aprendizagem, faz mais sentido, eles conseguem aprender melhor. Mas isso não quer dizer que tem que estacionar ali. Então, quando eu estou trabalhando, as crianças vão entrevistar, as crianças vão escrever. Quando eu entro na Jamboard, todo mundo consegue mandar foto. Olha, manda foto dele, manda as escritas, escreve com o dedo. Eu faço interações, eu coloco uma lousa para ele. Então, essa é a metodologia que traz interatividade, colaboração, realidade das crianças e que é acessível a todos. É isso. Não tem essa aqui é a melhor. E que você aprenda todas, professora, ou o máximo que você puder, para atender as diferentes realidades e necessidades de aprendizagem dos seus alunos. Às vezes, a gente não costuma falar assim, que você ficou explicando, a criança não entendeu. Aí vai um aluninho, uma criança vai lá e tum, olha, mas é isso. Até a linguagem, até a forma como a gente fala está dentro desse pacote da metodologia. A forma como a gente transmite, a forma como a gente provoca o conhecimento, com pergunta, com participação e tudo mais. Então, vai além da metodologia, não tem essa melhor. Tem a que faz sentido para os seus alunos e que você consegue dar conta de fazer. O Williams de Almeida Souza, do Amazonas, ele pergunta como desenvolver atividades por meio das ferramentas multimídia. Você deu um exemplo aí do Jamboard, né, que é sim. sensacional. Você tem algum outro exemplo? Olha, mas eu uso muitas ferramentas. Outra que eu gosto muito dessa participação, que traz uma colaboração muito grande, os murais digitais. O Padlet é um ótimo mural digital. É incrível, porque você é o mesmo formato da Jamboard, no sentido de trazer os assuntos que são importantes. Esses são os que vão... os assuntos que são importantes. Vou fazer um pacote. Peguei o currículo, as habilidades que eu tenho que desenvolver, peguei as necessidades de aprendizagem das minhas crianças, dos meus alunos, peguei os interesses, o que eles gostam de fazer, porque muitas vezes você consegue introduzir temas importantes dentro de assuntos de interesses deles, é muito gostoso fazer isso. E aí eu vou lá para o Padlet. Compartilho o link para eles, deixo eles como autores, porque tem a possibilidade de você incluir, e aí a gente começa uma grande aventura dentro do Padlet. Porque o Padlet ele dá para você gravar áudio, colocar a participação deles, eles colocam, é muito, muito legal, dá para eles pesquisarem, a gente fazer uma grande pesquisa. Eu achei muito interessante essa semana, a gente fez um mural para a educação antirracista, né? E desenvolvendo e trazendo esses temas importantes. E aí teve uma discussão na sala, como assim? Você pegou a Carolina Maria de Jesus, ela já é minha. Falei, gente, que loucura. Por quê? Traz pesquisa, traz leitura, mas isso tudo tem um preparo. Aí vem o ensino híbrido. Você dá a proposta em sala de aula, manda para casa o que é possível ele fazer online de pesquisa, de estudo, de participação, a parte que vai preparando ele. Em sala de aula, ou no ensino online tão somente, eu faço essa provocação toda. Gente, uma aula é pouco para a riqueza de contribuições das crianças. Aí você tem todo aquele painel de pesquisas que eles fazem, você pode fazer, você sabia que, você pode entrevistar pessoas, pode perguntar para as pessoas, a gente fotografou a escola toda, você quer ser quem a gente, você quer trazer inclusão, você quer falar sobre o racismo, você é contra o racismo, vem fotografar com a gente aqui. Então, é essa riqueza de colaboração quando constrói, não é fazer coletivamente só. Fazer coletivamente é importante, mas colaborar um com o outro, quando um fala, mas por que? Então, olha, por que a Carolina Maria de Jesus é tão bacana? Você consegue explicar para a gente? Ele leu, ele pesquisou, ele quis botar no mural, ele traz a fala dela para dentro da sala de aula. Traz é importante. Como é que uma mulher negra, favelada, que tinha voz, conseguiu botar essa voz para o mundo? Aí ela vai trazendo aquela riqueza, e o outro fala, tudo bem, então eu vou pegar a Antonieta de Barros, tá bom? Falei, gente, Milton Santos, não fui eu que trouxe Milton Santos. Eles trouxeram Milton Santos, mas trouxeram com a minha provocação, com as perguntas, com a minha intencionalidade, com as habilidades previstas dentro do meu currículo e com a autonomia das crianças. Então, olha, o Padlet, a Jamboard,
Olha, as nuvens de palavras que as crianças amam. Você vai fazer pesquisa, para matemática, para tudo, você usa a nuvem de palavra. Olha outro recurso incrível, eu até contei na outra live, que foi muito legal, aqui na Moderna também. Você vai fazer um catálogo dos pontos turísticos do município, mas a gente não está indo para os pontos turísticos, agora que a gente está saindo. Então, você entra lá no Google Maps ou qualquer outro recurso e você anda pelas ruas da cidade com as crianças e entrando nos lugares todos, as crianças falam, gente, eu nunca vi isso na minha cidade. Eu falei, está na nossa cidade. E vamos para casa, vamos fazer o trajeto, vamos falar do que é perpendicular, o que é paralelo, aonde que eu vejo isso? Vejo na real ali, usando um recurso desse. Quer ver outro recurso incrível que a gente usa pouco? A gente canta pouco em sala de aula. Olha a riqueza do uso do Spotify ou qualquer outro recurso que traga música para as crianças. As crianças construírem. Eu vi uma professora, falando da Bahia, já tem uma professora da Bahia, a professora da Bahia fazendo com os alunos dela uma playlist para Clarice Lispector. Gente, isso é incrível. Isso é incrível. Sensacional. Então, imagina se você coloca para as crianças, nós vamos construir uma playlist para Carolina Maria de Jesus. O que será? Ela escreveu músicas, hein? Nós descobrimos isso. Ela tinha músicas que foram gravadas. E a gente pensa sempre ela como a escritora da literatura. Ela era uma mulher incrível. Então, é nessas descobertas, quando eu uso essas ferramentas, a mente, nuvem de palavra. Hoje tem vários, eu estou falando esse, mas tem vários. Murais digitais, o Geniali, que é fantástico, que também dá para criar coisas incríveis. Gente, usar esses recursos para produções coletivas e colaborativas, para dar Isso é autonomia. importante, né? Sim, Vera. Saber que é uma ferramenta, que não é o fim, é o meio que se usa. Muito bom, é isso mesmo. Porque senão a gente usa as tecnologias todas. O professor do Amazonas, né, esqueci o nome dele. É Qual que é o nome do Williams. nosso professor? Oi? Williams. Williams, né? É. Olha, o Amazonas presente. Então, professor, a gente pode usar todas as tecnologias para fazer tudo de errado, né? Abrir lá, eu estava vendo incrível isso, uma fala importante de gente que trabalha o ensino híbrido, que tem a base teórica dizendo como é que a gente abre uma ferramenta tecnológica e vai ficar lendo PDF? PDF, manda para casa para ler, ler em um determinado momento. Sala de aula é para interação, é para descoberta, é para pergunta, para levantar hipóteses, para resolver problemas. Então, a gente otimiza o nosso tempo quando a gente pensa isso. Sala de aula invertida. Olha que bacana essa metodologia aí, falando do ensino online. Eu gosto muito também, além da questão da alfabetização, eu gosto muito do ensino híbrido, dessa metodologia da sala de aula invertida, dessas metodologias ativas. Adoro estudar isso. Vai para casa, faz aquela interação, um estudo complementa o outro. Ensino híbrido não é você fazer uso de um recurso, de uma ferramenta tecnológica e dizer, olha, agora estou dando presencial e fazendo online, já estou no híbrido, não. São estudos que se complementam, um baseia o outro, um inclui o outro, eles estão sempre se cruzando. Ele tem essa questão de personalizar, tem a questão da avaliação, tem tantos fatores dentro disso, e tão rico, então a gente tem que estudar e estar preparado para isso. Sala de aula invertida, quem não usou, quem não aprendeu ainda, vai atrás, porque vale a pena. A robótica, sim. Olha aí a nossa Débora, né? Lançando esse livro maravilhoso sobre robótica com sucata. Quem vai falar? Imagina, robótica parecia estar tão longe da gente. Robótica com sucata, gente, tem que ser um global outra teacher professora mesmo. nota 10, né? Sim, excelente, maravilhosa. E a gente tem aqui mais uma pergunta que foge um pouco dessa linha do online, né, da tecnologia, que, na verdade, giz e lousa também são tecnologias, né? Sim. Mas foge um pouco da tecnologia digital. Quais é a Ariana Norberto Neri, de Minas. Quais os cuidados para não traumatizar o educando, uma vez que, com a pandemia, muitos alunos não consolidaram todas as etapas necessárias anteriores para desenvolver a escrita? Olha que pergunta importante da Ariana, de Minas. Ariana, interessante, eu tô bem consciente disso e venho, em todas as minhas lives, formações que eu faço com os professores, eu venho alertando isso. Para duas situações.
para a gente não entrar querendo recuperar, nesse período que a gente voltou agora, em 2 meses, um estrago de uma pandemia que ainda estamos vivendo. Estragos grandes, pesados, mas é um grande problema e não é só nosso, é mundial. Então, não dá para a gente massacrar as crianças com conteúdo. Vamos fazer tudo agora. Não, se a gente está falando de educação para a vida, dessa educação integral, dessas questões todas que ele tem que desenvolver, se conhecer, conhecer o outro, construir a sua própria identidade, se entender no mundo, ser respeitado, se fazer respeitar e tudo mais, eu tenho que pensar num global, mas eu não posso pensar em conteúdo tão somente. Por isso que a gente vem pensando agora, né, as habilidades essenciais, o que é prioritário, o que não pode faltar para alfabetizar. Então, mas isso não é uma decisão do professor de sala de aula, é uma decisão de rede. É uma decisão da sua particular, pública, não importa. Na escola pública, a gente tem esse cuidado. Quais são as habilidades essenciais? O que é prioritário? Isso é um ponto. A segunda questão é o currículo contínuo, que nós vamos continuar. Nós não vamos parar agora e querer desenvolver isso tudo em tão pouco tempo. Então, nós temos que prever. Eu acredito que vai levar mais de um ano ainda, vai levar um bom tempo para a gente acabar com essas defasagens criadas agora. Mas tem boas experiências no Brasil em relação a essas lacunas na alfabetização, como o Ceará, por exemplo. Isso é um ponto para a gente seguir. Agora, não podemos afligir as crianças, não podemos... já estão traumatizadas. Eu, com todo esse cuidado, com essa clareza que eu tenho, só nessa semana, 2 mães conversaram comigo, 2 crianças de alfabetização. Professora, ela está tão ansiosa, ela está triste, está preocupada, porque ela não aprendeu a ler e escrever ainda. Sim, ela está... E olha que são 2 crianças que, em relação a essa volta delas, foram crianças que não estudaram, não tiveram todo o acompanhamento familiar durante o ensino remoto, não fizeram todas as propostas que foram enviadas por mim, explicadas, orientadas nessa parceria. Não foi. Foram 2. Mas fez muita diferença nessa volta agora. Mas elas avançaram muito, elas estão quase lá. Mas essa pressão, a gente passa. Você vê o cuidado que a gente tem. Porque nós estamos também, não é só a questão de aprender a ler e escrever, da questão da escrita, de estar alfabetizado, é a questão emocional. A gente já veio triste. Eu contei até numa live que eu estava achando que eu estava ótima, forte, linda, poderosa, porque eu estou enfrentando a pandemia muito bem, tenho uma cabeça esclarecida, eu sou professora, até o dia que eu pisei na sala de aula. Pisei na escola, fui levar uns documentos, a gente estava no remoto ainda, pegar materiais, levar umas coisas assim. Na hora que eu entrei na escola, eu não consegui falar com a coordenadora. Eu fiquei muda. Olha, só de falar me emociona. Eu fiquei paralisada. Aí eu vi que o meu emocional não era nada daquilo. Então, imagina essas crianças todas convivendo só com adultos, não tendo a oportunidade de interagir com outras crianças da idade deles, de poder falar, porque muitas dessas famílias ficaram fora de casa trabalhando, não pararam, justamente pelas condições difíceis. Tem muita criança, muita família nesse país passando fome, tendo grandes dificuldades familiares, perderam seus entes queridos, muitas mesmo, que a gente sabe disso. A fome, muito tempo que eu não vejo criança com fome, com situação, que a gente está acompanhando e dando suporte. As escolas estão fazendo isso, mas é pouco ainda para uma situação que é muito mais profunda. Aí eu venho para a preocupação toda, vamos lá, que nós temos que aprender tudo agora. Não dá, calma. Calma e fazer muita escuta. Eu acho que um bom start para essas falas é leitura. As crianças adoram contações de história. Quando você conta história, quando você lê livros, eles se colocam na história, sai tudo, sai tudo. Eles colocam para fora. E eu escutar a criança falar assim, ufa, agora eu estou bem. Eu falei, está bem por quê, meu bem? Porque agora eu falei. É o falar mesmo, é ser escutado. Né? Então, vem todas essas preocupações e a gente quer em tão pouco tempo. Isso não é trabalho para nós, tão somente. Isso é um planejamento, isso é formação para professor, isso é um cuidado de todo mundo e vai demorar mais tempo do que a gente vai imaginar. E a segunda, sim, tão mais importante, só para encerrar esse ponto, Vera, é a gente não criar os alunos da pandemia. Para a gente não justificar ano que vem, os outros anos, mas ele não aprendeu, ele era da época da pandemia. Não, gente,
A gente tem que voltar com gás ano que vem, e preparado, sim, para dar o máximo de suporte. Para a alfabetização, eu acho que a gente consegue ainda, acho não, que eu tenho experiência nisso, acredito fielmente nisso. A gente consegue colocar eles todos até o segundo ano alfabetizados, presencialmente ali. Porque no contexto familiar não é a alfabetização propriamente dita. Como eu falei, os pais não têm o preparo, quem tem preparo é nós, somos nós, professores, formados profissionais. Os pais são os nossos parceiros, né? Agora, a obrigatoriedade, o ensinar é nosso. Eles, a obrigatoriedade é acompanhar e dar todo o suporte em casa, mas eles não são os profissionais. Então, o que a gente faz em casa? A gente cria situações que preparam para a nossa alfabetização, para o trabalho do professor. E eu vi que fez muita diferença. As crianças que tiveram as melhores participações das famílias estão alfabetizadas agora. E é tão incrível que é rápido depois. Na verdade, não é que é rápido e foi desses 2 meses. Já estava em processo. Porque eu já vinha preparando esse terreno fértil com a parceria das famílias. Né? É fundamental a parceria da família, né? A gente não tem como fugir disso. Eles têm que participar de qualquer jeito, porque é onde o aluno vai se apoiar. Sim. É bem bacana, viu, Mara? Que É, pena que a gente está chegando aqui ao fim da nossa nossa, palestra, né? já mesmo, como passou rápido, gente. Passou rápido. Passou rápido. Agora eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem final, um recadinho aí para os participantes. Ufa, agora sou eu que falo ufa. Ai, deixa eu respirar fundo. A mensagem que eu deixo não é só para finalizar essa nossa live. Eu vou dividir ela em 2 partes. A primeira é estude, professor, professora, alfabetizador, todos nós, estude. Essa pandemia veio mostrar quanto a gente aprendeu em tão pouco tempo, então a gente tem capacidade de aprender. Acredite no potencial de aprendizagem dos seus alunos, mas se planeje para isso, para ações, não basta a gente ter aquele olhar de eu acredito que eles podem aprender, eu tenho que fazer para isso acontecer, esse é o nosso papel. Agora, eduque para a vida mesmo, dê autonomia para os seus alunos. A gente amarra tudo nas nossas mãos, a gente faz tudo muito seguro, a gente educa, desculpa, mas a gente educa para ser racista. Mandela já falava isso, se educa para isso, por que ninguém nasce assim? Então, vamos educar para o amor, para a liberdade, para o respeito, para o companheirismo, para a empatia, para a compaixão, para a verdade, para a alegria, para a inclusão. Então, foque nisso, professor. Agora, depois de 2 anos, né, com tanta gente num país e no mundo todo, mas a gente aqui passando situações tão difíceis, né? Que bom que a gente está junto, que bom. Eu penso que a gente vai entrar 2022 assim, com o pé direito, com muita vontade, com muita força, junto com a Moderna, junto com essas nossas lives, pensando nessa educação ampla para a vida, pensando em todas as formas que eu posso fazer os projetos incríveis. Mara, eu estou cansada, eu também estou. Mas vamos pensar nos projetos incríveis que a gente vai fazer ano que vem. E eu quero que vocês acompanhem também na coluna, na nossa coluna, todas as colunas do blog Redes Moderna, porque tem coisas incríveis, né? Tem de leitura com a Mazé, tem a minha coluna, que vai trazer propostas agora, propostas de projetos para a gente começar o ano. Então, a gente vai entrar, se possível, a gente vai descansar a nossa cabeça, mas vai voltar com a esperança, com a vontade, com a ação que nós podemos fazer um país diferente, um mundo diferente, porque as nossas crianças merecem uma educação para a vida que faça sentido, que elas se alfabetizem e que tenham o nosso apoio, o nosso trabalho lá para marcar positivamente a vida dessas crianças. Então, vamos nós, todos juntos, Vera. É todos isso nós aí, juntos eles façam a diferença, né? Eles façam esse mundo melhor. Com certeza. Né? Ai, e obrigada. Bacana. Muito, muito bom falar com você sempre, Mara. Super obrigada pelas suas contribuições. Assim, adorei esse diálogo, aprendi muito. Eu que agradeço, Vera. Muito bom, muito bom. Muito, muito obrigada mesmo, viu? Foi um prazer imenso essa troca aqui que a gente teve. Pessoal, eu quero agradecer.
Muito obrigada. Eu que agradeço aqui em nome da Moderna. Pessoal, quero lembrar a todos que o link para a emissão do certificado da palestra está na descrição do vídeo ali embaixo, tá? Bem abaixo do logo da Moderna, vai ficar lá disponível até o dia 24 de novembro. Então, vocês podem emitir o certificado de participação. E agora a gente chegou ao fim dessa palestra, né, do Seminário Educação para a Vida. Esperamos que todas as ideias, os assuntos discutidos aqui tenham trazido inspiração e ideias que ajudem vocês na prática de ensino. Né? A gente está aí querendo que o nosso aluno seja o protagonista e que ele faça um mundo melhor para ele. Então, obrigada a todos, a todas, e nos vemos em breve. Tchau, pessoal.